da bióloga Melissa dos Santos, né? Representante da comissão organizadora que inclui, né, LAFIC, o Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e o PPG-FAP, né? Programa de Pós-Graduação de Biologia de Fungos, Algas e Plantas, também da UFSC. Da mesma forma, gostaria de cumprimentar meus colegas desse evento, o Dr. Alfonso Pineda, da Colômbia, né? O Dr. Miguel Martínez, do Paraguai, e o Dr. Carlos Vicudo, do Brasil. Muito bom. Eu sou o professor Lobo, eu sou chileno, naturalizado brasileiro, né? E professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, né? Lotado no Departamento de Biologia e Farmácia, e ainda professor, pesquisador e orientador do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em tecnologia ambiental. E hoje vamos falar um pouco sobre o uso da comunidade de diatomáceas como bioindicadores da qualidade da água. Então vejamos. Da importância do grupo, evidentemente, que além do fato de serem utilizadas em grande escala como bioindicadores, né, elas pertencem ou fazem parte das cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, e é o grupo com maior riqueza de espécies em rios. De fato, né, segundo dados do Dr. David Williams, né, se estima que as diatomáceas, né, apresentam uma riqueza de espécies o dobro, né, inclusive que o segundo grupo das clorófitas, né, e ele, de fato, no seu resumo, uma de suas grandes obras, conclui que as diatomáceas correspondem a um dos maiores, se não o maior grupo de organismos fotossintéticos criptogâmicos em termos de biodiversidade, em termos de riqueza de espécies. Muito bom, vamos ver um pouco sobre diatomáceas e bioindicação, sim? E iniciando pelo conceito básico de espécies indicadoras, né, do Johnson e colaboradores 93, que é um clássico, né, onde nos indica que as espécies indicadoras, né, ou um conjunto de espécies que apresentam requerimentos ambientais específicos. Por exemplo, mudanças na presença, ausência, número, morfologia, fisiologia ou comportamento delas indicará que as atuais condições ambientais se encontram fora do limite de tolerância daquela espécie. Muito bom. Nesse sentido, o nosso grupo de trabalho tem se esforçado nos últimos anos na criação de índices tróficos, né, usando diatomáceas. De fato, em 2015, né, o nosso grupo, né, publicou o índice trófico da qualidade da água, né, para sistemas lóticos subtropicais e temperados brasileiros, né, em função de gradientes ambientais, em função do ordenamento de grupos de espécies a gradientes ambientais, né, de eutrofização principalmente. Pois bem, inclusive nós temos em 2016, né, o professor Orlando Necchi, ele foi o editor do livro sobre algas de rio, e a nossa equipe, né, publicou um capítulo, o capítulo 11, né, que faz uma análise bastante abrangente, né, sobre diatomáceas como bioindicadores em rios, né, e para quem está começando nessa área, eu recomendo ler o capítulo porque se faz uma exaustiva revisão dos continentes sobre o uso das algas para este propósito. Muito bom, só que hoje eu quero falar sobre um problema particular que também está tomando conta, né? Além da questão da eutrofização, é a questão da avaliação da qualidade da água, né? Usando com base em metais pesados e pesticidas. Então vamos lá discutir um pouco sobre esse assunto. Temos o trabalho de Blanco e Becares, em 2010, nos quais os autores realizam uma pesquisa em 188 locais na bacia do Rio Douro, na Espanha, né? E concluíram que os índices de diatomáceas aplicados mostraram fortes correlações com elementos potencialmente tóxicos como metais pesados, sendo especialmente sensíveis à concentração de óleos, graxas e tricloroetanos. Aqui temos, portanto, os principais variáveis que foram medidas, né? Por exemplo, biocidas, né, atrazina e outros, pesticidas totais, né. Depois temos aqui os elementos potencialmente tóxicos, né, como metais pesados, cromo, chumbo, níquel, zinco, etc., né. E, finalmente, temos aqui os compostos orgânicos semivoláteis, como, por exemplo, os PEC, né, tetacloretanos, e o TCE, o tricloroetano. Muito bom. Então, os autores, o que eles fizeram?
uma relação entre uma série de índices bióticos, né? Aqui, inclusive, destacando o índice que publicamos há um tempo atrás, com base, né, na questão da contaminação orgânica, principalmente, né? E, em geral, todos os índices que estão aqui listados, né, têm como base a fórmula de Zelink-Marvan, né, na qual faz uma média ponderada da abundância das espécies em função da sua tolerância à saprovidade e à eutrofização, né? Esse, se você repara aqui, praticamente todos os índices que trabalham com diatomáceas, né, tem como base, né, a fórmula de Zelinka e Marvan. E também nós temos aqui macroinvertebrados, né, que tem como base famílias com base na sensitividade à poluição orgânica. Muito bom. Vejamos o que os autores viram. Aqui temos, então, o coeficiente de correlação do Spearman, médio, né, de cada índice e grupos de variáveis químicas medidas. Vejamos. Óleos e graxas, por exemplo, que é o que mais se destaca, né? Aqui temos o índice de Sladesek, aqui à minha esquerda, né? Que apresenta um alto índice de correlação, principalmente com essa variável, mas, em geral, todos os índices, né? O índice de Lobo e, em geral, os índices, né, de diatomáceas apresentam uma forte correlação com óleos e graxas, né? E também, de um grau médio também, né, o índice dos macroinvertebrados bentônicos. Vejamos agora, né, a relação do coeficiente médio do Spearman, né, para cada variável química em função do índice que se utiliza. Vejamos, olha aqui, ó, claramente, né, os macroinvertebrados se relacionam com pesticidas, claramente, né, e, por sua vez, né, as diatomáceas com óleos e graxas, como podemos ver, né, com tricloroetanos e, em geral, né, com metais pesados, né, elementos potencialmente tóxicos como cromo, zinco, cobre, etc., como vamos ver aí na lámina, né? Então, o que eles concluem? De que os resultados dão suporte ao uso complementar de índices de diatomáceas e de macroinvertebrados para biomonitorar substâncias tóxicas, né? E os dois grupos apresentam sensibilidades diferentes, dependendo do tipo de poluente, e, portanto, eles podem ser, sim, considerados para um eventual desenvolvimento de índices específicos para avaliar a qualidade da água. Temos também no trabalho de Robet e colaborador de 2011, nos quais os autores realizam uma pesquisa na qual 7 espécies de diatomáceas perifíticas foram isoladas do rio Morcille, na França, né, que apresentaram um gradiente de contaminação por pesticidas em direção à foz, particularmente o Duron. E a sensibilidade dessas espécies foi avaliada por meio de testes ecotoxicológicos, né, e as espécies foram classificadas quanto à sua tolerância. Vejamos o que eles viram, né? Aqui está o Duron, né? Ele é um herbicida e classificado como altamente tóxico. Muito bem. Então, aqui temos, né, o resultado, né, os grupos que se definem quanto à sua sensitividade, né, ao Duron numa escala de toxicidade. Aqui temos, portanto, né, um grupo primeiro, que é a Fragilera caputina, claramente mostra a mais alta sensitividade ao Duron. A escala do EC, né, da toxicidade é quanto mais próximo de zero estiver, mais tóxico é o sistema, né? Portanto, temos o grupo da capuchina muito mais sensível ao Duron. Temos um grupo intermediário, Nitzschia navicula lanceolata, Agnathidium minutissimum, Nitzschia linearis e Oliva mínima, né? E, por sua vez, né, temos aí o grupo da Nitzschia pálea e Encionema noemesianum, né, que apresenta a mais alta, né, sensibilidade ou tolerância a esse pesticida. Isto é, claramente temos um gradiente de sensitividade respeito ao Duron. Muito bom. Então, os autores viram qual seria a relação que há entre essa sensitividade e a sua distribuição in situ. E temos aqui, portanto, né, Fragilera capucina e Nitzschia pálea, que são os extremos, né? Barra branca corresponde ao texto superior e a barra cinza corresponde ao texto inferior. E, claramente, observamos que há uma resposta consistente, né? Capuchina, né, apresenta altos percentuais de abundância no texto superior e Nitzschia pálea apresenta altas abundâncias nos trechos inferiores. Isto é, há uma correspondência quanto à sua sensitividade. Entretanto,
Miren aqui que interessante, né? Entretanto, as espécies intermediárias, né, como a minutíssimo, lanceolata, mínima, né, e lineares, né, elas apresentaram abundâncias ou baixas ou altas, na dependência se estamos no nível superior ou inferior. Isto é, não há uma correspondência entre essas tolerâncias intermediárias, né, e a sua relação enquanto à abundância que apresentaram. Portanto, isso indica que o diuron não foi provavelmente o principal fator que determinou a distribuição das cetomáceas ao longo do gradiente. O que os autores concluem? Concluem de que muito provavelmente o efeito trófico no nitrogênio e principalmente o fósforo pode dominar sobre o efeito dos pesticidas. E se nós reparamos aqui no fósforo que foi medido, olha aqui, sim? Coloque atenção principalmente no trecho inferior do 2008, né, de 0,29 miligramas por litro. Esse valor é um valor extremamente alto, né? Inclusive, se nós pensarmos na classificação 357 do CONAMA, 2005, né, nós vemos de que águas, né, que de classe 4, que é a classe de pior qualidade, né, e que se usa apenas para fins de navegação e harmonia paisagística, isso são pontos críticos, né, o valor máximo permitido é 0,15. Então, vemos que realmente, né, o fósforo aqui apresenta uma importância bastante elevada quanto à distribuição dessas diatomáceas ao longo do gradiente. Mas, de qualquer forma, os autores concluem de que as diatomáceas mostraram seu potencial para indicar contaminação de água por pesticidas, de tal forma que índices tóxicos poderiam, sim, ser desenvolvidos em complemento aos índices tróficos existentes. Por último, vamos ver o trabalho de Falasco e colaboradores de 2009. Eles fizeram uma revisão da relação entre formas teratológicas em diatomáceas e alterações ambientais, incluindo 222 artigos que foram publicados a partir de 90 até 2008. Os autores concluíram de que 124 taxos pertencentes, né, a 63 gêneros são capazes de mostrar alterações morfológicas quando submetidos a estresses ambientais, tanto físicos como químicos. Então, vejamos aqui. Isto. Ok. Aqui nós temos, então, uma relação entre as espécies, né, as formas teratológicas, as causas, as prováveis causas dessas formas e as referências das quais essas informações foram obtidas. O que vemos em forma geral? Observe aqui, né? Em forma geral, uma das principais formas teratológicas é a alteração, né, do contorno irregular das válvulas. Isso é bem típico, né? Uma segunda seria quando as válvulas apresentam sistemas de RAF, né, alterados, anormais, né? E uma terceira também importante é quando apresentam um padrão de estrias anormal, um padrão de estrias alterado. Bom, e das causas que podemos observar do lado, veja você, temos aqui solventes orgânicos cancerígenos, como o fluoranteno, né? Temos aqui pesticidas, contaminação por cádmio, por zinco, e ainda temos aqui o crowding, né? O apinhamento, né? A supernotação, que também se estima como uma causa de estas alterações. Aqui na figura 1, nós temos uma série de fotografias que mostram claramente, né, formas anormais, né, provavelmente devido à contaminação por metais pesados. Veja aqui o caso da Fragillaria capuchina, né, a letra C, né, claramente há um contorno irregular da célula, há ainda, né, um padrão totalmente irregular de estrias, né, e isso aqui fica muito mais evidente aqui embaixo com a Gonfonés eriense, que é a número F, né, do lado, que mostra um padrão completamente irregular do padrão de estrias na válvula. Sim? Então, os autores propuseram 6 espécies como bons indicadores para contaminação por metais pesados e uma espécie por compostos tóxicos. Ainda, sim, formas teratológicas, portanto, podem ser, sim, um indicador válido da saúde do ecossistema, assumindo que a sua frequência e gravidade está relacionada com a magnitude do estresse.
outro trabalho que de Silva colaboradores de 2009, onde mostra fotografias de formas teratológicas em fragilária capuchina. Claramente, né, há um padrão completamente irregular das estrias e principalmente, né, o contorno irregular da válvula, né, e estas formas teratológicas foram, sim, associadas à contaminação por metais pesados, principalmente chumbo, zinco e cádmio. Bom, destas três exemplos que eu trouxe, né, para vocês e para nós discutirmos, né, o que fica claro é que, primeiro, de forma geral, os resultados demonstraram que os métodos baseados na comunidade de macroinvertebrados respondem de forma mais eficaz à ação de contaminação por pesticidas. Agora, enquanto que a segunda, né, a comunidade de diatomáceas mostrou uma correlação significativa com elementos potencialmente tóxicos, como metais pesados. Terceiro, todos os antibióticos, particularmente aqueles que estão baseados nas diatomáceas, né, mostrarão-se significativamente sensíveis, né, à concentração de óleos, graxas e tricloroetanos. E, por último, alterações ambientais, como, por exemplo, processos de eutrofização, como metais pesados, agrotóxicos e outros, podem se determinar mudanças estruturais nas células das diatomáceas, né, tais como contornos irregulares, sistemas de Gardner-Ruffin anormal e padrões de estações irregulares, isto é, formas teratológicas, como já vimos. Muito bem. Então, o que nós temos agora para o futuro, né? O que vamos esperar? Primeiro que na América Latina, né, em geral, e no Brasil em particular, apesar do esforço, é evidente a escassez de trabalhos sobre a comunidade de microalgas, né, aplicadas à bioindicação em sistemas zoológicos. Depois, de fato, o conhecimento, né, da flora que nós temos é parcial. Inclusive, muitas bacias hidrográficas, principalmente no interior, carecem de estudos recentes ou históricos, né? E é muito frequente que, quando se realiza um estudo florístico, né, haja um aporte importante de novas ocorrências, não somente para a região, mas para o país, inclusive a ciência, né? Há, portanto, sim, muito trabalho pendente a realizar sobre a flora de bacias hidrográficas, né? E é necessário aumentar o esforço, né, para definir melhor a autoecologia das espécies, a fim de otimizar a sua utilização como bioindicadores. Vejamos. Consequentemente, é fundamental incentivar a formação e a atualização de novas gerações de pesquisadores, especialmente em taxonomia, nos diferentes centros de excelência de nossos países. E eventos como esse aqui, como Maratón Algas 2019, né, eu vejo que são muito importantes para fortalecer e enriquecer o conhecimento na área da ficologia e suas aplicações, já que estamos aliando uma nova tecnologia, uma tecnologia de ponta, através da internet, né, e com isto, né, nós podemos atingir o máximo de jovens cientistas da América, no Brasil e na América Latina. E isso é muito bom, né? Portanto, eu penso que outros eventos dessa natureza, né, devem ser organizados, né, visando discutir metodologias, por exemplo, técnicas de amostragem, técnicas de contagem de indivíduos, preparação de lâminas, etc., né, e critérios taxonômicos, né, em função da dinâmica da taxonomia, né, para poder identificar espécies, né, inclusive, né, usando agora um novo enfoque de técnicas moleculares, né, a partir das sequências de DNA, né. E, por último, para concluir essa minha breve palestra, né, me parece que é fundamental, né, a publicação de guias ilustrados da flora regional, né, porque é a única forma que nós temos de poder avançar, né, nesta área no Brasil e na América Latina. Portanto, para vocês, jovens pesquisadores, para os professores, né, nós temos que dedicar esforços na publicação de guias ilustrados nossos, né, as nossas floras endêmicas, as nossas floras características, para que possamos ter uma base, né, forte e assim poder trabalhar com a autoecologia das nossas espécies como bioindicadores. Bom, era essa a minha participação. Muito obrigado pela atenção, né, e fico à disposição de vocês para perguntas, consultas, etc. Eu vou ter que desligar daqui para a gente falar e depois conectar de novo para vocês se escutarem. Tá. Obrigada, professora. A gente está escutando atentamente. O pessoal está aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta?